Hoje nós vamos falar sobre o tônico Socorro Pro. O ciclo do crescimento capilar, vamos falar um pouco sobre ele para, sequentemente, aí na sequência, falarmos sobre os problemas, alguma coisa que possa estar ocorrendo e influenciando, afetando as fases do ciclo. Então, como sabemos, o ciclo capilar é dividido em fase anágena, catágena e telógena. A fase anágena é a fase onde há maior atividade celular, aonde temos aí grande atividade de crescimento do fio. Ele dura em torno de 3 a 6 anos e o cabelo cresce em torno de 12 a 15 centímetros por ano. Entre 80% e 90% dos fios estão nessa fase. A fase catágena é uma fase de involução. As células entram em apoptose, ou seja, elas vão ter uma morte programada. Então, elas começam a morrer. Durante 3 semanas, o cabelo permanece nessa fase. Os fios param de crescer, mas continuam no bulbo. 1% dos fios estão nessa fase. E a fase telógena, que é a fase de repouso e queda. Ela tem uma duração de 3 a 4 meses e o cabelo se desprende do folículo. De 10 a 20% dos fios estão nessa fase. É importante a gente entender que, em um couro cabeludo completo, nós temos cabelo em todas essas fases. Nós temos aí folículo, fio de cabelo que estão passando por toda essa fase. Por isso um cai, o outro já está menor, o outro já está mais longo. Então nós temos todas as fases acontecendo no mesmo tempo. Perda normal de cabelo e taxa de crescimento. A taxa estimada de perda normal de cabelo varia de 35 a 40 fios diariamente. A gente tem muita informação de 100 fios diários, mas essa quantidade foi atualizada recentemente e a quantidade estimada normal varia entre 35 a 40 fios. Em geral, o cabelo cresce mais rápido em mulheres. Raspar ou cortar o cabelo não tem qualquer efeito na taxa de crescimento. Então, aquela que a gente tem aquela ideia de que vou cortar um pouco para crescer, para deixar mais forte. Cientificamente, não existem testes que comprovam que isso acontece. O ciclo menstrual não afeta a velocidade do crescimento, mas na gravidez essa taxa diminui. Então, mulheres grávidas, o cabelo não vai crescer com a mesma velocidade que de pessoas, de mulheres que não estão grávidas. A taxa de maior crescimento dos cabelos foi observada no verão, enquanto a maior queda ocorre no inverno. Então, naturalmente, no inverno, nós tendemos a ter mais queda de cabelo. Se um fio for retirado do escalpo, levará cerca de 130 dias para que um novo surja. Então, se ele caiu ou se foi retirado, vai naquele mesmo escalpo só após 130 dias em média para surgir um novo fio. Um episódio de estresse abrupto pode fazer com que um grande número de folículos passe da fase anágena para a telógena. E se o folículo não retornar mais para a fase anágena, tem-se então o início da alopecia. A alopecia é um tema muito extenso, bastante complexo, e nós vamos preparar um episódio para falar somente
dos tipos de alopecia, alguns tratamentos, algumas soluções. Então, como é um tema muito longo, nós não vamos falar nesse início, né, de treinamento sobre crescimento capilar. Vamos deixar um episódio somente para falar dos tipos de alopecia. Eu gostaria de colocar aqui também algumas definições para ajudar aí na identificação de um problema, que são eflúvio e deflúvio. O eflúvio é um episódio agudo que segue um episódio emotivamente importante. É caracterizado pela queda de centenas ou milhares de cabelo que, quando analisados, se encontram na fase telógena. O eflúvio vai embora da mesma intensidade que vem. Então, o eflúvio é o quê? São episódios de queda muito importante, onde a pessoa vai perder muito cabelo repentinamente, do mesmo jeito que isso se vai com a mesma intensidade que veio. Pode sim ser causado por episódios, né, de estresse, algum efeito mais agudo de estresse emocional, ou por outros motivos, como alguma doença infecciosa, febril, uso de medicamentos, na alopecia transitória pós-parto, em uso de pílulas anticoncepcionais, após regimes severos, em estados de estresse emocional prolongado. Então, o eflúvio, ele está associado a esses episódios, a essas condições que nós falamos. E o deflúvio já é uma queda modesta, porém contínua e definitiva. Então, depois da fase telógena, dificilmente o cabelo não vai retornar à fase anágena. Seria o quê? Uma involução do folículo. Os cabelos vão sendo trocados por cabelos mais finos até não nascer mais cabelo. Então, aqui do deflúvio é até o que irá caracterizar algum tipo de alopecia, que nós vamos falar em um próximo episódio. Qual é a nossa solução para auxiliar os ciclos de crescimento capilar? É o tônico Socorro Pro. Ele auxilia no crescimento e fortalecimento dos fios, controla a oleosidade, o que é muito importante para manter um couro cabeludo saudável, sem excesso de oleosidade, favorece a nutrição e o crescimento do fio saudável. E ele prolonga também a fase anágena, que é a fase do crescimento, a fase de maior atividade. Então, como que ele age? Auxiliando no crescimento, fortalecimento dos fios, controlando a oleosidade, prolongando a fase anágena. O mecanismo de ação, eu coloquei aqui um esqueminha. Então, como que ele trabalha? Ele fortalece a fibra, aumenta a expressão do marcador de crescimento, nós vamos falar sobre isso. É exatamente aí nessa expressão de marcador que o nosso ativo trabalha ativamente, reduz a produção de sebo, aumenta a hidratação no couro cabeludo e estimula o metabolismo. Então, é dessa forma que age o nosso tônico, né, melhorando aí, favorecendo o crescimento saudável, aumentando a densidade do cabelo. Os ativos que contém no tônico, nós fizemos uma fórmula bem rica, né, com vários ingredientes ativos, um trabalhando em cada frente, e o principal ativo do tônico é esse ativo marcador. Esse ativo marcador, o que seria? Ele trabalha, a funcionalidade dele é trabalhar melhorando a comunicação entre a papila dérmica e a matriz do cabelo.
Por que que isso é extremamente importante, essa comunicação? Porque as células que cobrem a papila, elas formam a raiz do cabelo e controlam o número de células na matriz. Essas células que são formadas ali na papílula, elas são células especializadas e enviam sinais que ajudam a determinar o diâmetro do fio. Então, a quantidade dessas células aí que estão recobrindo a papila é totalmente determinante para o diâmetro do fio. Um outro aspecto muito importante dessa estrutura é que ela é altamente vascularizada. Então, ela é a força real que dirige o folículo, provendo toda essa informação necessária para a multiplicação, né, e regulando o ciclo de vida. Então, esse ativo marcador, trabalhando nessa comunicação, é o que há de melhor para favorecer o crescimento, para prolongar a fase anágena, para deixar o cabelo com aspecto muito saudável, né, deixando o couro cabeludo saudável, hidratado. E esse ativo, ele aumenta visivelmente a densidade do cabelo, né? Preenche, nós vamos ver pelos estudos, alguns outros benefícios desse ativo, que é um ativo altamente tecnológico, inovador. É um produto muito novo, importado, que a gente, né, importa para entregar um produto de alta eficiência e melhoria aí no ciclo de crescimento capilar. Temos aí uma imagem que fala da aparência do folículo quando tratado ou não por esse ativo. A imagem, como são imagens aumentadas, é um pouquinho, às vezes está um pouquinho embaçadinha, mas percebam que o de baixo é o tratado. No dia 16, vejam que o folículo, a última imagem, ele tá bem tortinho. E embaixo dele, onde seria a raiz, ela tá bem fininha. E veja como está encorpada a do fio tratado, como a aparência dela é muito mais saudável do que o fio não foi tratado. Esse ativo, como o ativo, nós já falamos também do ativo para cabelo branco, ele é inspirado nessa mesma tecnologia, que é a tecnologia de plenitude dos cabelos, né? Um sistema de plenitude, de trabalhar o couro para favorecer um cabelo saudável, com boas taxas de crescimento, hidratação e nutrição. Avaliação do sebo no couro cabeludo. Primeira imagem é um sérum com o ativo e o segundo é sem o ativo. Percebam que a gente tinha 144 microgramas e depois fomos para 117. Então, houve uma queda do sebo no couro cabeludo. E a segunda imagem seria o placebo. Então, de 131, nós fomos para 150. Ou seja, nós tivemos um aumento na taxa de sebo quando o cabelo não foi tratado. E o aumento de sebo no cabelo não favorece o crescimento, dificulta, pode causar queda, antecipar a fágina de remissão e de queda. Avaliação da hidratação do couro cabeludo. Então, nós partimos de 359, fomos para 393. Então, o couro cabeludo ficou bem mais hidratado, que é o ambiente adequado para o crescimento saudável. E de 478, nós fomos para 393. Então, nós tivemos o quê? Nós tivemos queda na hidratação em couro cabeludo que não foram tratados com o tônico. Avaliação da densidade e preenchimento capilar.
Nós temos a imagem do dia 2 e do dia 86. Sempre a gente vai analisar de duas em duas imagens. A primeira, sempre foi a que foi. A primeira é o início. A segunda é 86 dias depois. A primeira é o cabelo que foi tratado, nessa primeira linha. A segunda é o cabelo que não foi tratado. A segunda duplinha de imagem. Então, observe que onde está o xizinho é onde houve, inclusive, queda do cabelo. A mesma coisa acontece nas imagens de baixo. As duas primeiras imagens são o cabelo tratado, no dia 2 e no dia 86, e as outras duas imagens são do cabelo não tratado. Então, nós observamos até que houve perda, né, de cabelo na segunda imagem que não foi tratada. Isso tudo é baseado em testes, né, que são realizados com voluntários, e todo o produto, né, ele é desenvolvido baseado em testes de eficácia comprovados. Nós temos ainda no tônico Socorro Pro a carnitina, que é um poderoso estimulante do crescimento capilar, então ela também vai auxiliar no crescimento. Temos também o extrato de raiz forte, que trabalha melhorando a microcirculação periférica, então ele vai aí também ajudar a aumentar a atividade, favorecer o crescimento e auxilia na nutrição do bulbo. Temos também o extrato de 7 ervas, que é um poderoso agente protetor do tecido, hidratante, também é estimulante. Então, percebam que nós estamos construindo uma fórmula com vários ativos que trabalham em várias frentes para entregar um produto bem completo, de alta eficácia. Temos a biotina, já falamos algumas vezes dela. Ela é um poderoso agente antioxidante, protege contra a ação de poluição e retarda o envelhecimento. E o depantenol, eu deixei clorofila, ficou aqui, gente, teve um probleminha na apresentação. Modo de usar: borrife o tônico no couro cabeludo, na barba ou na sobrancelha. Massageie com as pontas dos dedos, favorecendo a absorção. Não enxague. Realize a aplicação diária, de preferência no mesmo horário. Eu vou abrir aqui para vocês hoje, para vocês tirarem as dúvidas. Eu nem trouxe as perguntas que eu sempre trago de costume, que hoje eu optei por deixar para vocês tirarem as dúvidas de vocês aqui no horário. Tá aberto aqui, não tá? Tá aberto para perguntar. É só eles montar o microfone lá, caso você falar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para perguntar, que nós temos uns minutinhos ainda. Oi, Juliane. Desativou? Ô, Juliane, acho que seu microfone tá desativado. Ah, tá. Eu fui te cumprimentar no início e aí minha conexão estava muito ruim. Ô, Juliana, ficamos 2 semanas, acho que fiquei enferrujada. Ô, Carol, então, aí o tônico, pronto, ele se vende, né? E o resultado, todas as pessoas que usam, elas mantêm usando, elas não interrompem. Que bom. Aí, assim, sempre um cliente novo, por exemplo, porque a abordagem, né? As pessoas, depois da pandemia, elas sempre solicitaram produtos que resolvessem a queda do cabelo. Aí, e o tônico, ele tem dado esse resultado. Aí sempre a gente fala assim, não, 8 dias, você já percebe o resultado. É porque como vai melhorar... Certo, sabe? Então, os produtos...
a conexão sua não tá, tá dando umas cortadinhas? Tá. Aham, aham. Não, aí você estava falando como para melhorar. Com 8 dias a pessoa já começa a ter um resultado, você disse. Sim, sim. É fato, sabe? Aí uma dúvida. Usa o produto. Às vezes tem clientes que eles não têm, ou já não fazem mais a compra. Aí qual que é esse efeito do produto já usado? Não deu para entender bem, Juliane, a pergunta. Eu falo assim, o cliente ele já fez o uso de um frasco. Qual que é a permanência, esse cuidado com o cabelo só com um frasco? Só com um frasco? É porque nós temos várias. Eu vou ver se eu entendi aqui, vou tentar explicar. Nós temos várias situações e demanda. Às vezes a pessoa está com uma queda temporária, pouco ali, ela começa a usar, vai melhorar o aspecto do couro cabeludo na questão da oleosidade, de aumentar aí a atividade de produção, né, de celular para favorecer o crescimento. Só do próprio couro cabeludo estar mais saudável, a pessoa já vai ver que o cabelo parou de cair. Então, se para de cair, às vezes a pessoa nem quer que ele cresça muito, quer que não caia. Então, às vezes, já é o resultado esperado. Mas para quem quer crescimento, às vezes já está começando com áreas que não está crescendo mesmo. Para quem quer esse resultado mais visual mesmo de crescimento, de até algum cuidado com alguns tipos de alopecia, tem que fazer o uso contínuo prolongado, né? É que às vezes a pessoa usa, ela melhora ali o ambiente, ela já vê que reduziu a queda, para ela já restabeleceu ali uma situação que ela estava mais grave, mais incomodando, aí ela para de usar. Mas para o crescimento, resultados como aquele que nós vimos, tem que ser o uso contínuo. Aí até o grande ponto a ser considerado nesse tipo de tratamento, porque as pessoas utilizam aí outras tecnologias, né? E às vezes as pessoas não conseguem o resultado porque não conseguem prosseguir com esse tratamento, né? Então, assim, é um tratamento que ele é contínuo e permanente. Então, ele é um tratamento contínuo e permanente se a pessoa quiser resultados de crescimento, crescimento muito mesmo, né? Que é deixar o cabelo, né? Quem já tem falha, ou até mesmo mulher, que só quer que o cabelo fique mais comprido mesmo, né? Então, tem que estar aplicando continuamente, porque senão vai ser um resultado só ali naquele período, pode se manter por um tempo, aquela saúde, porque melhorou ali o aspecto, mas depois pode retornar de novo àquela condição. Tá, ô Carol, e quando tá mulher, por exemplo, que é homem a gente já percebe, né? Mas a mulher, quando essa região, assim, ela já está bem. Você chega a ver o brilhinho do couro cabeludo. É provável de nascer de novo? Com certeza. Com certeza. Mas eu vejo como grande desafio, como falei para o cabelo branco, é a permanência do tratamento. É igual um tratamento de pele. Eu faço aqui, hoje não, que já tem outras tecnologias, um peeling de algum ácido desses que estão aí comum. Se eu não usar todos os dias o filtro solar, a manchinha volta, não adianta. Então, eu tô fazendo uma associação que nem é dessa área, mas tipo, se você não der sequência no tratamento, ter aquela paciência, você vê que os estudos ali são de 86 dias para um resultado daquele, com um protocolo de uso diário. Então, eu vou ter um resultado bacana daquele, até melhor,
Vou, com o uso diário. Então, dependendo do caso, da demanda da pessoa, é importante frisar sobre esse uso contínuo. Aplica aí uns 6 pontinhos, faz a massagem diária, não tem como não obter o resultado. Porque são muitas frentes de trabalho aí e é muito benefício para o cabelo. O extrato de raiz forte é um produtão. O extrato de 7 ervas é fantástico. Nós temos resultados, até nem foi pesquisado cientificamente, de pessoas que usaram só a linha Help. Na linha Help Pro são outros ativos. O que a gente trabalha mais é o 7 ervas e também a raiz forte. Nós temos relatos de eficiência de crescimento somente com eles. Então, assim, são extratos que eles, sem esse marcador, já dão resultado. Assim, o pessoal envia foto pra gente do resultado. É muito bacana, mas tem que ser fiel ao tratamento. Você falou em relação ao tônico antibranco, né? E eu te falei que eu estava fazendo o teste. Realmente, ele colore mesmo o fio. Você já tem alguns... Sim, já. Aí eu tenho um que tá aqui, ele já coloriu, aí só a pontinha, que ele é pequenininho assim, só a pontinha que tá branca, a raiz já coloriu, e eu peguei ele todo branco. Aí tem um outro mais embaixo assim, e aqui então atrás... Então nós temos que fazer um antes e depois do seu cabelo. Mas eu falei em uma aula, aí eu falei que eu ia fazer, né, que eu já tinha começado a fazer, e eu ia perceber. Mas eu, assim, usando sem ficar buscando um resultado. Aí minha menina que falou assim, mãe, só a ponta que tá branca, a raiz já tá toda colorida. Que bom. Porque eu já arrancava, né? Aí depois que eu passei da aula e que eu passei a usar o produto, eu falei assim, não, deixa eu fazer o teste em mim. Não vou precisar arrancar mais nada. Meu Deus, que bom, que bom. Isso é bom, esses relatos pra gente, né? Até imagem, se puder, né? Que aí... Carol, tem um tio que ele até brincou comigo, sabe que eu dei pra ele de presente de Natal, no Natal do ano passado, né? Aí ele falou assim, você tá de brincadeira comigo? Eu demorei para ser o homem da cabeça branca, você vem e colore meu cabelo todo? Mas eu não tinha observado o cabelo dele, que estava todo branco, não. Aí, por fim, ele tem muito cabelo, sabe? Muito cabelo mesmo. Aí, realmente, o cabelo dele estava preto. Nasceu todo preto, ficou só as pontas, que é um cabelo jogado, sabe? Que joga cheio e volumoso. Aí eu falei, tio, perdão, mas eu achei que só queria ficar no ouvido. Mas assim, esse é o que a gente fala, sabe, Carol? Você indica, presenteia, mas aí eu começou a aparecer, eu falei, vou usar, e deu certo. Então, a gente usando, né? E você consegue transmitir o resultado com mais firmeza. Com mais firmeza. E é muito importante pra gente esse feedback, né? Porque às vezes a pessoa ali já não dá sequência. O que a gente vê muito é que as pessoas não dão sequência, né? Às vezes já teve um resultado de alguma coisa, ou não é com a agilidade que queria o resultado, né? Não tem muita paciência, mas eu acho que a paciência às vezes vale, né? Vale pra gente... né? Fazer para tudo, né? Fazer essas entregas tão bacanas com esse retorno tão fantástico. Bom. Mas é excelente. O produto, ele é assim, é livre de dúvida, de questionamento, porque é um produto que já vende. Já vende. E assim, para hoje, eu não achei que seria interessante a gente já incluir esses assuntos de alopecia, são assuntos técnicos bem puxados, mas nós vamos preparar uma aula para isso. Quando você começou a aula, eu falei assim, nossa, meu Deus, então vai ter que ter um diagnóstico e tudo, mas aí no decorrer, né, aí eu percebi que não.
Mas essas particularidades, assim, aí acaba que aprofunda muito com o cliente. Uhum. E Ajuda, aí, né, até ver se a pessoa está com uma situação um pouco mais complicada, que tenha que, né, tomar outras na hora providências. que começou a aula, minha irmã estava do meu lado, né? E ela que tem essa calvície assim, é bem visível. E volta e meia ela está cuidando com o dermatologista, né? Aí eu falei assim, eu vou perguntar, porque se resolver, você já começa a usar e faz o teste, né? Porque o dela chega a ficar um brilhozinho no couro cabeludo. Ah, sim, já Mas aí fica um você brilho. olha e percebe. Mas isso é muito de família, sabe, Carol? Tem, com certeza. Aí eu vou falar com ela para fazer o teste também, para ela ficar satisfeita. Pode fazer que ela vai ficar. Agora nós não vamos mais atrasar com os nossos treinamentos, não, viu? Nós vamos fazer na próxima aula a linha sauna. E ainda acho que esse ano vamos falar sobre perfumes. Tem algumas coisas aí pra gente falar. Tem também o lançamento, até vou conversar com a Ana, que é a gomagem, águas termais, pra gente falar, né? Fonte da Esse juventude. aí, como já falou da fonte, falar da gomagem é interessante para a gente conseguir associar para a venda de Natal. É verdade, eu vou combinar com a Ana, nós já fizemos uma agendinha, mas agora vamos manter aí a nossa sequência, que andamos um tempinho apertado demais aqui, mas já tá tudo conforme de novo. Então, para hoje ficamos assim. Que bom que vocês falei, olha, acho que hoje não vai ter ninguém. Que bom que vocês estão aí, não abandonam a gente. Um abraço então, gente. Rosa também. A Rosa eu não tô vendo, a Beijo. Rosa sempre está com a gente também, né, Rosa? Um abraço para vocês todas. A Kênia virá aqui semana que vem. Um abraço para vocês.